Oi pessoal, eu gostaria de começar essa aula falando para vocês um pouquinho sobre Ushuaia. Ushuaia é uma cidade turística da Argentina que fica no extremo sul da América do Sul. É uma das cidades mais ao sul do planeta. Tá? Por isso ela é conhecida como o fim do mundo. Então eu tive a oportunidade de conhecer Ushuaia, que é um lugar muito legal. E eu queria mostrar para vocês duas imagens principais. Primeiro essa imagem aqui abaixo, que mostra um lago cuja superfície está congelada, né? Esse lago ele fica no Parque Nacional da Terra do Fogo. E Ushuaia é também uma cidade litorânea, então a gente também tem mar. Então essa outra imagem aqui, ela mostra o mar em Ushuaia, e vocês podem ver que a água está completamente líquida. A temperatura local é a mesma. A temperatura de Ushuaia, quando a gente foi, estava variando por volta de menos 10 graus Celsius. Tá? E aí a minha pergunta para vocês é: por que a água do lago ela congela e a água do mar não congela? Vamos fazer um experimentozinho para tentar explicar isso? Agora eu vou fazer um experimento bem simplesinho. Eu vou colocar a água nesses dois potinhos. Tentar botar mais ou menos a mesma quantidade. Tá? Só que qual é a diferença? Esse potinho aqui eu vou deixar água pura e esse aqui, ó, eu vou adicionar sal. Então, vou pegar aqui o sal, ó, e vou adicionar uma colher, vou botar mais um pouquinho, tá? Misturar, dissolver o sal na água. E depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no freezer esses dois potinhos para ver se tem alguma diferença no congelamento da água pura e da água com sal, ok? Então tá, então dissolveu o sal, aí agora eu vou colocar esses potinhos no freezer. Então aqui, galera, coloquei no freezer, ó, potinho com água com sal. Potinho só com água e vou deixar uma horinha e depois ver o que acontece. Vamos ver então o que aconteceu depois de 1h30 mais ou menos que eu deixei aqui no freezer. Vamos ver o que aconteceu. Com a água pura, ó, congelada, né, formou gelo, ou seja, aconteceu o processo de solidificação, a transformação do estado líquido para o estado sólido ocorreu. Já com a água salgada, olha aqui, galera, ela continua completamente líquida, Ela não congelou, ela não solidificou igual a água pura. Vocês sabem explicar por quê? Pessoal, então como vocês viram, o ponto de fusão ou o ponto de congelamento da água salgada é menor que o da água pura. Ponto de fusão e o ponto de congelamento, eles ocorrem na mesma temperatura, né? O ponto de fusão é a temperatura onde a água sólida, ela se transforma em água líquida, e o ponto de congelamento ou de solidificação é onde a água líquida se transforma em água sólida. No caso da água pura, o ponto de fusão ou o ponto de congelamento ocorre a 0 graus Celsius, né? Já para água salgada, esse ponto de fusão ou de congelamento, ele ocorre a uma temperatura menor. Pessoal, então uma aplicação para usar sal para diminuir a temperatura de fusão da água é feito em países onde neva muito. Por quê? Porque a neve, quando ela cai, ela congela e forma gelo no solo. Só que esse gelo é extremamente escorregadio e pode causar acidentes. Então, para evitar isso, o que eles fazem? Eles adicionam o sal e o sal faz com que aquele gelo ele derreta. Então, é isso que a gente vai mostrar aqui, olha só. A gente tem aqui gelo, a temperatura de 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água pura. Só que a temperatura de fusão da água salgada é menor. Então, a partir do momento que eu introduzo sal no sistema, esse sal, cloreto de sódio, ele vai interferir com as ligações intermoleculares das moléculas de água. As moléculas de água, no gelo, elas estão muito próximas. Lembre-se que no estado sólido, as moléculas, as partículas, elas encontram-se muito próximas e com baixa movimentação.
Só que quando eu adiciono o cloreto de sódio, ele interfere nessa proximidade. E aí o que acontece? A molécula de água que estava muito próxima, ela tende a se afastar. Lembrando que quanto mais afastado está a molécula de água, a gente vai ter uma mudança de estado. Então a gente vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido, onde as moléculas estão mais afastadas e tem mais movimento. E é isso que o sal vai fazer. Então olha só, vou colocar sal. Vocês vão ver que a temperatura vai descer, por quê? Porque a temperatura de fusão da água salgada, eu estou introduzindo o sal no sistema, ela é menor. Então, naturalmente, eu vou ter uma diminuição da temperatura. Olha lá, a temperatura ela já está a menos 1 grau. Quanto mais sal eu colocar no sistema, menor vai ser a temperatura de fusão. Então, eu vou ter uma temperatura mais baixa. E eu vou ter o derretimento daquele gelo. Por quê? Porque a água salgada, ela não congela aquela temperatura. Então, vai ter naturalmente o derretimento. Tranquilo, pessoal? Uaia. Aí vocês devem estar me perguntando, professora, mas e os icebergs? Pessoal, na verdade o iceberg é formado por água pura, ele não é formado por água salgada. Por isso que ocorre o congelamento do iceberg, mas ao redor o mar não está congelado. Agora que a gente já sabe o que acontece com o ponto de fusão da água salgada, vamos ver o que acontece com o ponto de ebulição da água salgada. Pessoal, vou colocar sal na água fervendo para ver o que acontece. Repararam que quanto mais sal eu coloco, menos bolha faz? Olha só, com bastante sal, olha o que aconteceu com a água. Vocês sabem por que isso acontece? Pessoal, como vocês viram, quando a gente adiciona o sal na água, a água fervendo, né? Quando a gente adiciona o sal, a fervura para, a fervura cessa. Por quê? Porque o ponto de ebulição da água salgada é maior que o da água pura. Então, a partir do momento que a gente adiciona sal na água pura, a 100 graus Celsius, aquela água salgada agora ela não vai mais entrar em ebulição. Eu preciso fornecer mais calor para a água entrar em ebulição. Ou seja, o ponto de ebulição da água salgada é maior. Por isso que a gente vê, logo após a adição do sal, que as bolhas elas somem, ok? Mas vamos entender um pouco melhor isso, entender graficamente como é que é o comportamento da água salgada em relação ao ponto de fusão e o ponto de ebulição. Pessoal, a primeira coisa importante que a gente tem que lembrar é que a água com sal, ela não é uma substância pura, ela é uma mistura. Lembrando que a mistura ela é formada por mais de uma molécula, enquanto a substância pura ela é formada por apenas uma molécula. No caso da água com sal, a gente tem a molécula de água, H2O, e o cloreto de sódio, NaCl, formando a água salgada. A mistura ela pode ser classificada como homogênea ou como heterogênea. Mistura homogênea é aquela que apresenta apenas uma fase, ou seja, visualmente eu não consigo distinguir as diferenças entre as moléculas presentes nessa mistura, como é o caso da água com sal. Então, a água com sal é uma mistura homogênea, enquanto que a mistura heterogênea, ela apresenta mais de uma fase. Eu consigo visualizar visualmente, a olho nu ou com o uso de microscópio, diferentes porções, ok? Então, sabendo que a água com sal é uma mistura, vamos analisar o comportamento do ponto de fusão e de ebulição da água com sal. Então, o comportamento de misturas em relação ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição é diferente do comportamento para substâncias puras, e é isso que a gente vai mostrar graficamente. Como que a gente determina que a gente está trabalhando com uma mistura ou com uma substância a partir do ponto de fusão e de ebulição. Então, o que acontece? Para as misturas, nós vamos ter o seguinte comportamento. Então, inicialmente, vamos supor que a gente tenha uma matéria, né, um material que é uma mistura na fase sólida, e quando a gente aumenta a temperatura com o passar do tempo,
que vai acontecer? Vai aumentar a agitação das moléculas. Até que vai chegar um momento que vai iniciar o processo de fusão. Só que, diferente do que acontece para as substâncias puras, a temperatura, o ponto de fusão, ele não é constante. Então, o que eu vou ter é algo assim. Não é uma constante. Reparem que eu tenho uma temperatura onde inicia o processo de fusão e uma outra temperatura onde termina o processo de fusão. Ou seja, eu tenho uma faixa de temperatura onde está ocorrendo a fusão. Tranquilo? Se eu continuar aquecendo, a partir do momento que todo o material ele se transformou em líquido, agora a temperatura vai aumentar novamente, até que chega um determinado momento, um determinado ponto, onde aquele líquido ele começa a se transformar em gás. E novamente eu vou ter um comportamento dessa forma. Eu tenho uma faixa de temperatura. Tá? Eu vou ter agora uma faixa de temperatura de ebulição. Tranquilo? Então, eu não tenho, para misturas, que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele seja constante. Eles não são constantes. Eu tenho uma faixa de temperatura de fusão e uma faixa de temperatura de ebulição. Reparem que, nesse ponto, nós temos a matéria no estado sólido. A partir do momento que inicia o processo de fusão, nós vamos ter sólido mais líquido. Até que o processo de fusão se complete, vamos encontrar agora, então, somente matéria no estado líquido. Aumentando ainda mais a temperatura, inicia-se o processo de ebulição. E aí eu vou ter uma mistura de líquido com gasoso, até que todo o líquido ele passe para o estado gasoso. E aí eu vou ter, por fim, apenas a matéria no estado gasoso. Ok? O que é importante é anotar que, diferente de substâncias puras, para misturas, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles não são constantes. A temperatura de ebulição e a temperatura de fusão, ela não é uma constante. Pode acontecer para algumas misturas especiais ter o ponto de fusão constante, mas o ponto de ebulição variando. Outras misturas podem ter o ponto de fusão variando e o ponto de ebulição constante. Mas nunca uma mistura vai ter ambos, pontos de fusão e ponto de ebulição constantes. E é assim que a gente vai diferenciar. Para nível de nono ano, a gente vai trabalhar com misturas genéricas, onde tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição vão variar. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.